Olá, olá! Olá, olá a todas e todos. Hoje nós teremos mais uma live aqui do canal Pedagogia com Infância. O objetivo dessas lives é poder compartilhar experiências potentes, lúdicas, enfim, que garantam a qualidade de bebês, a qualidade na educação infantil e o direito dos bebês e das crianças brasileiras. Então, hoje nós vamos ter a companhia de uma grande amiga, companheira de formação durante alguns anos, uma pessoa incrível, que é a Shirley Oliveira. A Shirley é pedagoga, psicopedagoga pela PUC de São Paulo, contadora de histórias pela Casa Tombada, educadora formada pelo Instituto Brincante. Coordenadora pedagógica durante 8 anos do SEI José, vereador José Gomes de Moraes Neto, onde coordenou um projeto chamado Brincar por uma Infância Plena e Feliz, que ganhou o prêmio Aqui se Brinca. Foi também coordenadora durante 6 anos do SEI Susana Campos Tawil, levando o encantamento da cultura popular, não apenas na memória da história brasileira, mas também como cenários das experiências infantis, por meio de um repertório lúdico e cultural, rico em possibilidades na formação de bebês e crianças. A Shirley hoje vai contar pra gente essa experiência, essa trajetória que ela teve, e principalmente contar um pouco pra gente como foi a passagem do SEI, vereador José Gomes de Moraes Neto, da Secretaria de Assistência para a Secretaria de Educação, e qual foi o percurso coletivo construído junto com as educadoras e educadores que estavam lá. Então, eu vou chamá-la e vai ser um prazer tê-la aqui com a gente. Está se juntando com a gente. E essa live, ela tem 1 hora. Então, daqui a 1 hora, o Instagram desliga e vocês podem ir colocando as perguntas ao longo da nossa conversa. Oi, Shirley. Oi, Janaína. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Um pouco nervosa, minha primeira live. Estava resistindo até agora, mas não deu para recusar seu convite para essa conversa, né? Para esse bate-papo e contar um pouquinho dessa experiência. Né? Então, hoje eu queria começar, Chico, perguntando para você um pouco da sua trajetória, né? Contar um pouquinho de você, da sua trajetória como educadora e como é que você vai para o SEI, vereador José Gomes de Moraes Neto. Eu entro na rede logo no início da década de 80, né? Em 81, como professora de educação infantil na EMEI, e depois eu sou coordenadora no ensino fundamental, e quando o SEI passa pelo processo, né, de transição para a Secretaria Municipal da Educação, eu me removi. A primeira remoção que teve de coordenador pedagógico para o SEI, eu participei, e então em 2003 eu me removi para o SEI vereador José Gomes de Moraes Neto. Que bacana. Mas você se formou na PUC, né? Na PUC de... Sim, minha formação é em pedagogia, psicopedagogia, pela PUC São Paulo. Muito bem. E me fala uma coisa, quando você chega lá no SEI, como é que você encontra, qual o cenário, quais são os desafios, quais são as possibilidades? Conta um pouquinho para a gente como é que você encontra esse panorama, que é um momento histórico, né? Das instituições de educação infantil. Sim, é um momento histórico, né, da educação infantil na rede paulistana, na verdade, né, que a gente estava vivendo esse processo de integração dos SEIs na Secretaria Municipal da Educação. Quando eu chego no SEI, era um SEI que atendia aproximadamente 118 crianças, né, bebês e crianças, que era de 1 a 6 anos. Então, naquela época, as crianças ficavam até 6 anos no SEI, eram atendidas 12 horas diárias, 12 meses por ano. Então, elas viviam esse tempo da infância nesse lugar. E nesse contexto, tinham as educadoras, né, que eram as ADIs, que estavam passando pela transformação dos cargos, né, e tinham também as PDIs, que recém
ingressantes do concurso, foi o primeiro concurso para professor de SEI na rede, e elas estavam ingressando e chegando, né? Então, era um contexto de encontros, né? Encontros das experiências, do saber das experiências das ADIs, da formação acadêmica das professoras, que muitas eram recém-formadas, tinham experiências e práticas em escolas particulares, geralmente pequenas, né? Encontro com a Secretaria Municipal da Educação e o encontro com o coordenador pedagógico. Eu fui a primeira coordenadora pedagógica do SEI, né? Que até então não tinha a presença do coordenador. Foi esse cenário. E nesse cenário eu encontrei coisas muito bonitas, muito bacanas, muito potentes, que eu não tinha vivido na rede como professora na EMEI. Né? A relação com a família, com as famílias, né? Os afetos, o acolhimento, o cuidado das educadoras com as necessidades de cada criança. Foi muito bonito ver isso nesse lugar, nesse espaço. Mas também, como elas estavam chegando para a educação, tinha uma expectativa de ser professor e uma ideia do que era ser professor, muito pautado na sua experiência como aluno, né? Então, uma visão muito escolarizante. E pensando um projeto e um trabalho muito focado nessa questão, né? Então, eu tinha um grande desafio nesse momento, que era tecer um projeto costurando esses saberes, trazendo para esse projeto essas potências, mas também problematizando, questionando, debatendo algumas práticas que elas começavam que estavam muito sustentadas, né, por uma ideia de ensino e aprendizagem, e eu precisava fazer isso com muito cuidado, com muito respeito, né, respeitar os percursos de formação de cada uma delas. Porque nesse lugar eu tinha ADIs que tinham passado por ensino supletivo, que tinham entrado na equipe de apoio e que depois foram estudar, fazer o ensino supletivo. Então, elas tinham diferentes histórias, né, e processos formativos. E eu precisava acolher essas histórias, precisava acolher esses saberes, precisava respeitar esse processo, mas também eu tinha pressa, porque a infância tem pressa, né? Crianças estavam lá e a gente precisava consolidar um projeto bacana, rápido, né? Sem atropelos, sem desconsiderar os percursos, mas a gente precisava fazer acontecer, né? Um projeto a favor da infância, a favor das crianças. Então, assim, quando eu chego nesse cenário, até, sabe, dava às vezes vontade de questionar e problematizar e até tirar, né? O abecedário exposto para a parede, a Cinderela na porta do berçário, mas eu precisava pensar que o projeto tinha que ser tecido por todas, né? Não dá para eu chegar e dizer, não é assim que a gente faz uma pedagogia para a infância, mas eu precisava tecer com elas essa pedagogia, precisava construir com elas esse percurso. E uma ação formativa que foi bem importante, porque deu esse pontapé inicial para pensar, né, o que é essa pedagogia para a infância e o que é pensar um lugar para a vivência da infância e um currículo a favor das crianças. Eu fiz um trabalho com elas de resgate das suas memórias, né? Foi um trabalho bem bacana. E eu fui fazendo esse trabalho onde elas iam trazendo suas narrativas, suas histórias, suas memórias, e elas traziam por meio de desenhos, ou de texto escrito, ou de relatos, ou objetos. E eu fui buscando algumas linguagens para recordar essa infância, que às vezes estava bem adormecida, às vezes esquecida, né? Então, eu fui fazendo a partir de algumas linguagens. Então, por exemplo, o brincar, né? Do que vocês brincavam? Com quem vocês brincavam? Onde brincavam, né? Quais as lembranças que você tem das experiências na infância que te marcou, que te constituiu, que você recorda com saudade, né? E esses momentos de resgate dessas memórias eram momentos de muita comoção,
né? Elas ficavam muito comovidas. Mas, ao mesmo tempo, eram momentos também muito reveladores de conceitos importantes para a gente pensar o projeto. Uhum. Então, quando falava do parceiro, do brincar, elas diziam, a gente brincava com os primos mais velhos, e aí tinham as crianças mais novas. Então, elas já revelavam nesses relatos que é muito bom poder brincar as crianças juntas de diferentes idades, né? Então, onde brincava? A gente brincava no barranco, perto da biquinha, do rio, e era uma delícia escorregar no barranco, e o SEI tinha um barranco, né, bem íngreme, que nem ocupavam tanto, e que para elas era uma memória afetiva muito potente. Então, elas revelavam também que esse encontro com a natureza, na natureza, é uma experiência lúdica super potente. Elas diziam do tempo do brincar, né? Eu falava, e quanto tempo brincava? Ah, brincava muito. E a gente parava de brincar quando começava a escurecer, ou quando a mãe chamava para o jantar. Então, nesses relatos, né, elas iam também trazendo questões e princípios muito importantes para o projeto de SEI, né? Do tempo do brincar, do espaço do brincar, os cenários do brincar, os parceiros, e a gente foi vivenciando isso com cada uma das linguagens, com a experiência com as histórias, com as narrativas orais, com a música da cultura infantil, né? Com a leitura, com os livros, a relação com os livros. E sempre eram relatos muito, né, potentes de comoção, de emoção. Que bacana. Então, eu lançava para elas a seguinte questão, né? E as nossas crianças? Vivem aqui no SEI 12 horas diárias, 12 meses por ano, naquela época a gente ainda não tinha as férias coletivas, ficam até os 6 anos de idade. Estão vivendo esse tempo precioso da infância aqui com a gente, todo dia. Do que elas vão sentir saudade? Quais serão as suas memórias da infância? Então, a partir desses relatos, a gente foi compondo esse currículo e dando sentido a esse currículo, pensando quais as linguagens eram importantes, quais as vivências, quais as experiências, e sempre buscando pensar nas experiências de sentido, né? Então, assim, a gente começou já a tecer esse projeto juntas, e foi um momento, assim, bem bacana, né? E olha que bacana, Cici, que você traz. E a gente foi fazendo juntas, né? Foi produzindo juntas, foi criando juntas, foi construindo juntas, né? Foi um pouquinho isso. Não, e é muito bacana que a Juliana, na live passada, traz alguns elementos para pensar que tem muito a ver com a sua fala, Gi. Que é a questão do respeito, do acolhimento, da ação coletiva, de pensar junto, né? De como é necessário se respeitar o outro para se criar uma cadeia de acolhimento e de respeito, né? E isso ficou forte nessas duas falas, né? Mas sem deixar de problematizar, sem deixar de apontar, sem deixar de pensar junto, né? Acho que isso é bem bacana. E outra coisa que você falou aqui que eu quero muito destacar, que eu acho que é algo que todas nós que estamos na educação da infância, é pensar isso, né? Que experiências que nos constituem como sujeitos, né? E aí, que experiências que a gente proporciona para que as crianças se constituam como sujeitos, né? A gente fala tanto que a educação infantil é um espaço de humanização, ou seja, de aprender a desenvolver o seu potencial humano, né? Que potencial humano é esse? E esse potencial se desenvolve pelas experiências que a gente vivencia, né? Que experiências são essas que a gente proporciona para as crianças e que as marcam a ponto de constituírem quem elas são, né? Isso é muito bacana, assim, isso é de uma lindeza, desde que a gente conversou, desde o começo, quando você vai contando, né, a experiência do José Gomes e traz essa dimensão da experiência, né, a experiência como algo que nos move, que nos constitui e por isso nos traz memória, né, fica muito evidente. E aí, então, nesse projeto de trabalho, como é que vocês foram transformando os espaços, os tempos?
Eu estou te ouvindo muito mal, né? Estou te ouvindo, não sei se eu estou com problema aqui no meu, né? Mas eu estou te ouvindo mal, mas eu vou tentar contar um pouquinho, né, sobre essas experiências e como elas foram sendo construídas aí no projeto, Uhum. né? Então, a gente foi inicialmente pensando nessas linguagens para a construção desse Uhum. currículo, onde o brincar se constituiu como eixo desse currículo, Uhum. e pensando a experiência com as histórias, com as narrativas orais, a experiência com a literatura, a experiência com a arte, a experiência com a música, da cultura da infância, né? Desde os Uhum. brincos, né? Os acalantos, os brinquedos cantados, as rodas, as cirandas, até as rodas de versos eram, né, experiências para as crianças no seio. Que E para cada uma dessas linguagens, a gente foi fazendo um trabalho de estudo, né, de aprofundar a compreensão sobre cada uma delas, estudar cada uma delas. A gente foi fazendo também um trabalho de construção de repertórios. Eu me lembro que a gente legal. tinha uma pasta onde elas iam trazendo, né, histórias para contar de boca, histórias para narrar, histórias para contar com objetos, brincadeiras, brinquedos, cantigas. Então, a gente foi aprofundando muito sobre cada uma das linguagens, pelo estudo, pela pesquisa dos repertórios e também para um olhar sensível para as crianças. Uhum. Como que as crianças e os bebês eram afetados por aquelas vivências? Então, os seus risos, o seu olhar, os seus gestos eram pistas para nós do quanto aquela vivência estava fazendo sentido, né? Estava se constituindo mesmo numa experiência de sentido. Né? Essas propostas foram se reafirmando, né, como um currículo, a partir também da compreensão do que é ser criança, porque quando elas trazem as suas memórias e elas falam de como eram quando crianças, elas vão se desvestindo de toda uma Uhum. roupagem que a vida adulta foi colocando nelas e elas se mostraram, né, como era ser criança. E a partir disso teve uma compreensão muito profunda sobre o que é ser criança, como são as crianças, o que gostam as crianças, o que desejam, o que sonham, o que precisam, né? Então isso foi bem bacana e algo que elas trouxeram tanto nos relatos e aí a gente foi buscando também nos estudos e nesse encontro e nesse diálogo e nessa escuta com as crianças foi sobre a potência lúdica e imaginativa das Que crianças. legal. Né? Isso foi bem forte mesmo, né? E aí a gente foi compreendendo que a gente precisava de um trabalho a serviço da infância, mas que potencializasse essa capacidade imaginativa. E o nosso papel, então, por meio dessas linguagens, era nutrir, né, esse imaginário infantil, entendendo que a natureza, né, do imaginar é buscar o sentido das coisas pelo encantamento, né, não pela razão, pela lógica. Né, é colocar as crianças em estado de encantamento, né, e compreendendo que essa imaginação, essa potência precisava ser nutrida, ancorada e precisava de lugar, de espaço, de tempo, de muitas histórias, de muitas cantigas, de muita experiência com a arte. Né? Então, a gente foi pensando esse currículo a partir das experiências de sentido. E eu me lembro que na época a gente até focou muito no estudo de um texto do Jorge La Roça, Notas sobre a Experiência, e a gente ia lendo, estudando e olhando para esses fazeres das educadoras e também como as crianças iam nos mostrando, né, como era a experiência de estar na natureza, da brincadeira com a terra, né, de se refugiar numa cabana, de participar de uma roda de história na fogueira. A gente foi compreendendo cada vez mais, né, que a experiência, que as crianças também precisavam viver experiências de solidão, de isolamento, de ócio, de contemplação, né? Porque a experiência ela requer, né? Ela requer
um gesto de interrupção. É necessário parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, né? Escutar mais devagar, deter-se nos detalhes. E foi muito bonito esse estudo, essa compreensão e também esse olhar para como é a qualidade da relação que as crianças tinham com cada vivência, com cada ambiente, com cada proposta, com cada cenário do brincar, né? E a gente foi constituindo, né, esse currículo pensando nas experiências que fossem significativas, experiências de sentido mesmo, né? Então, o SEI, pensando o SEI como um lugar de expressão, né, da criança no seu sentido mais profundo, né? Mais verdadeiro mesmo. Pensando no SEI como um lugar também da poética da infância, né? Com experiências poéticas. E não é qualquer coisa que promove o encantamento, não é qualquer coisa que promove essa experiência poética, né? Então, a gente foi encontrando na relação com as histórias, na relação com a natureza, na relação com a música da cultura infantil, possibilidades de encantamentos, né? E o que foi muito bacana também foi trazer os educadores, as educadoras do SEI para viver também experiências de encantamento, né? E nós tínhamos reuniões pedagógicas mensais, 6 horas de reunião pedagógica, e todos os encontros formativos eram regados de muita poesia, de muita história, de muita ciranda, de muita roda, de muita brincadeira, trazer para o corpo das educadoras o sentido, né, dessas experiências também, compreender, né, por que é tão gostoso brincar, é que a gente cresce e se esquece, mas é uma condição do humano, e estava muito sentido naquelas educadoras, algumas, né, com histórico de vida, né, difícil, então nossos momentos formativos também eram momentos de viver essas experiências, né, de recordar e de construir também uma qualidade de presença na relação com os bebês e com as crianças. É voltar a olhar para o mundo de uma forma mais poética, né, de uma forma mais encantatória, né, e isso foi sendo assim muito incrível, e elas foram sendo muito participativas, muito presentes nessas experiências. Isso era muito legal também, muito gostoso. Eu preparava histórias para contar, e eu gostava de contar histórias para aquelas pessoas que adoravam escutar, que tinham uma presença, né, para ouvir essas histórias. E uma coisa bem bacana que acontecia era a participação de todas as equipes nas formações. Então, a equipe de apoio, toda participava, era uma delícia ver, né? A dona Eugênia, que era cozinheira, participando da ciranda, e debatendo os textos, e porque nessa participação elas iam também ajudando na construção desse currículo, elas iam também compreendendo o sentido de algumas práticas, e elas tinham uma postura de muito respeito pelo trabalho e também de fazer junto, né? Eu me lembro que às vezes elas iam varrer a sala onde de referência, onde as crianças ficavam, e os gravetos que as crianças recolhiam, porque brincavam, e esse brinquedo ia para a sala, elas pegavam, colocavam em cima da mesa, nunca jogavam, né? Porque elas compreendiam qual era o sentido daquele brinquedo para aquela criança, né? Elas pegavam as pedrinhas que as crianças traziam, guardavam e colocavam em cima da mesa e cuidavam com muito carinho. E participavam das propostas, né? Elas contavam histórias, elas faziam teatro para as crianças. Eu acho que isso a rede perdeu muito, né, a partir desse projeto de terceirização dos serviços, né? Porque numa experiência em outro, sei que essa equipe já era, né, terceirizada, eu não conseguia uma participação tanto quanto lá no SEI, que eram todas, né, funcionárias públicas do SEI. Então, isso fez uma grande diferença também
na construção desse projeto, com a participação de todas, né? Mas que bonito algumas palavras que você traz, então no seu olhar. Você está me ouvindo bem, Xi, agora? Está me ouvindo Melhorou um melhor? pouquinho. Tá. E que é essa questão do encantamento que está nos seus olhos, né? Ao você contar. E eu lembro que quando eu fui visitar o SEI, eu lembro muito disso, o menininho me mostrando as pedras que ele tinha e a professora me contando. Ele faz uma coleção de pedrinhas, né? Com um carinho, com respeito àquela coleção do menino, né? Como o que você revela estava ali no olhar que os adultos olhavam para as crianças, como as crianças olhavam para os adultos, como elas se olhavam, né? Acho que uma das coisas tão potentes ali, e que você percebia, porque aquilo respirava, né? Era esse olhar de encantamento dos sujeitos que estavam vivendo aquela experiência. Né? Isso é muito interessante se a gente pensa num mundo, né? Que tem como foco o produto, o tempo sempre corrido, um tempo que é desumanizado, você poder criar e coletivamente, junto com as pessoas, um espaço de um mundo humanizado, de um mundo respeitoso, né? Porque quem ali via como o respeito e o acolhimento estava presente ali nas relações, né? Isso é muito bonito de ver, porque vai além do SEI, né? Vai além daquele espaço em si, mas é pensar que é possível viver outras relações, outra forma de humanizar e de acolher, né? Sim, e naquele momento, isso ainda não estava tão presente na rede, né, como uma referência de pensar um projeto da infância. Né? Isso ainda. Então, a criança brincar na terra, brincar na lama, subir no barranco, subir nas árvores, fazer cabanas no bosque para se refugiar, participar de uma fogueira, não eram práticas tão comuns, né? Então, foi muita ousadia desse coletivo também. Né? Não era tão comum. Às vezes as pessoas até se assustavam com os episódios, com essas imagens. Porque também não tinham participado de todo esse processo de estudar, de compreender e de tecer esse trabalho. Né? E as educadoras percebiam, até com relação aos brinquedos, né? Elas foram compreendendo, nesse observar, escutar as crianças, que a qualidade da relação que as crianças tinham com os materiais estruturados, com os gravetos, com os elementos da natureza, era muito diferente da relação que as crianças tinham com os brinquedos prontos, plásticos. Os brinquedos prontos era uma relação meio aligerada, meio apressada, né? Era um brinquedo e depois do outro, depois do outro. As crianças não ancoravam, né? Não mergulhavam, não viviam com tanta intensidade essa relação. E elas foram percebendo isso também, né? Que as crianças precisavam de materiais não estruturados, precisavam dos elementos da natureza, precisavam dos tecidos, das cabanas, porque a qualidade de brincar se revelava de uma forma muito potente, que é como se o tempo, né, como se estendesse o tempo, e as crianças tinham uma entrega tão grande nessa relação com os materiais. Então, até isso a gente foi também planejando, pensando, construindo. Né? Porque era um momento que a gente estava recebendo verba. Quando você está recebendo verba, o primeiro impulso é o comprar, né? E aí era um debate bacana, pensar o que comprar. Então, por que não comprar esse brinquedo, mas comprar muito específico, né? Comprar muita aquarela, muita tinta, muita argila. Então, por que ocupar o espaço do bosque? Por que fazer do abacateiro também um canto do abacateiro com o espaço da abacateira, banana? Por que fazer no bosque uma história? Então, foi bacana ela perceber também essa relação. Isso a gente foi também pensando junto, aprendendo junto, de perceber, né, a qualidade das relações das crianças, das interações com os diferentes materiais, com diferentes processos. Foi uma coisa bem bacana. Só que essa questão do brincar e dessa relação com a natureza é algo tão profundo e nasceu um projeto tão bonito, né? Não sei, nasceram projetos lindos, que é uma próxima live, que é muita história.
Muito bem, muito bem. Tá Foi dando bem algumas bacana. falhadas, assim, mas acho que dá pra gente. Mas essa relação com a natureza, ela é muito forte, né? Assim, você via como as crianças, eu lembro de uma documentação pedagógica que vocês fizeram, muito bonita, do menino subindo a primeira vez na árvore, e o cuidado de olhar, como é que ele ia olhando cada ação dele, como o cuidado que ele tinha, né? E o quanto que isso era revelador de uma escuta profunda que vocês tinham dessa relação da criança com a natureza, né? Conta um pouquinho esse espaço, essa ideia da relação da criança e da natureza. Assim, eu acho que dá para Então, aprofundar um pouquinho dos princípios de alguma ação. sim, a gente foi, né, construindo momentos e tempos de encontros das crianças dos diferentes grupos nos espaços. Quando nasce o projeto Contos, Cantos e Encontros, onde as crianças da tarde ficavam livres pelo espaço feito, e as educadoras, elas construíam cenários, né? Então faziam uma fogueira no bosque, faziam um mar de livro, faziam uma rede no campo do abacateiro, levava materiais não estruturados lá para o Parque das Amoreiras, levava para o banho de boneca, como estava o banho de boneca no solar de bebês, e as educadoras ficavam nos espaços e as crianças circulavam. Uhum. Nessa relação das crianças ali, das educadoras acompanhando e observando, a gente foi percebendo, né, como era uma tarde inteira ali, e como era uma entrega, né, como era uma relação profunda que elas tinham. Né, e as árvores eram muito favoráveis. E as crianças seguiam. E essa imagem que você fala tem até uma foto do Cauã. Ele demorou muito tempo para se encorajar para subir na árvore. Então, a professora foi narrando muito isso. Né? O Cauã ficava ali pertinho e olhava. Né? Todo dia ele olhava os amigos subindo, ele olhava, até que um dia ele tentou um galho baixinho, até que ele subiu num galho bem alto, e ele parecia encantado pela tonalidade da folha do alto da árvore, que ele nunca tinha visto tão de perto. E a professora fez uma foto, né, a professora Valéria. Ela fez uma foto do Cauã, olhando para a folha da árvore, né, e foi a primeira vez que ele tinha conseguido, porque tinha muito isso, né? A professora tinha um respeito muito grande, né, por cada criança e o que cada criança podia naquele momento, né? O que podia naquele momento, o que ela conseguia naquele momento, e elas apoiavam, né? Estavam ali, sempre muito próximo. E a gente foi fazendo um trabalho também de relação com o feminino, né? Com a água, com a terra, com o fogo, os brinquedos de vento, os brinquedos de ar, a construção dos brinquedos, e a gente foi observando que realmente tinha uma experiência muito mais potente ali, menos e elas então foram vivenciando isso com as crianças, e foi sendo registrado, e a gente começou a estudar bastante isso, a gente ainda não tinha muita coisa, muita questão da criança, mas a gente começou a estudar, começou a olhar, começou a explicar como estudar, né, de levar os bebês, estudar bem. Chita, tá falhando um pouquinho. Fica um pouquinho só mais perto do microfone. Vamos ver se. Aí, acho que fica melhor. Então a gente Agora tá ótimo. A partir dos estudos, das nossas memórias de infância, e desse olhar e dessa escuta sobre como que as crianças viviam aquelas experiências, a gente foi consolidando esse projeto. E uma ação formativa bem interessante também que aconteceu, porque às vezes a gente está participando, construindo currículo, pensando as linguagens, mas nem tudo está em perfeita harmonia todo dia. Né? Às vezes aconteciam algumas coisas que a gente precisava assim, trazer para o debate, problematizar, questionar.
Mas isso está dialogando, né, com a condição da criança, com a natureza da criança, ela está sendo respeitada na sua natureza. E teve uma ação formativa que eu usei um material, Janaína, que a gente produziu juntas, lá no Jabaquara. Uhum. A partir dos direitos das crianças, nós coletamos imagens que negavam esses direitos. Foi numa reunião pedagógica, essa ação formativa, para estruturar os princípios do projeto do SEI, né? Então, eram os direitos das crianças com imagens que negavam esses direitos. Então, por exemplo, toda criança tem direito à proteção e cuidado. E eu projetava uma imagem de uma criança dormindo numa praça, uma criança em condição de moradia de rua, dormindo numa praça, nos braços de uma escada. Toda criança tem direito a uma alimentação saudável. E eu projetava uma imagem de uma criança pegando comida. Toda criança tem o direito de brincar em liberdade. Uma imagem de uma criança numa situação de trabalho infantil, quebrando pedra. E eu fui projetando aquelas imagens e lendo os direitos, né? E ainda, de uma forma apelativa, uma música bem comovente. Né? Então, eu fui passando aquilo e elas ficaram muito comovidas e choraram muito. E quando terminei, me vi essas imagens, com esses direitos, eu sentei, olhei para elas e falei, então, a gente não vai conseguir dar conta de garantir o direito de todas as crianças do mundo. Né? A gente não vai conseguir atuar na defesa dos direitos das crianças do mundo todo. A gente não dá conta. Mas e as nossas crianças que estão aqui todos os dias, vivendo esse tempo da infância com a gente? Quais os direitos que nós vamos fazer valer, né? Que a gente vai fazer acontecer? E foi muito legal, porque elas foram elegendo os princípios, né? O direito de brincar, né? O direito de ser ouvida sem ser interrompida, o direito ao choro. Foi muito bonito isso, né? Porque às vezes diziam, não chora, não pode chorar. E aí elas disseram, as crianças têm direito ao choro. E qual é o papel do educador? Acolher, né? Ele pode, eu estou aqui para te acolher, você pode. Né? O direito a espaços amplos, o direito à literatura, o direito à arte, o direito à natureza, o direito ao encantamento. Então, foi muito forte isso. E aí, cotidianamente, a gente pensava, né, as vivências, os espaços, as interações, a rotina e o tempo ancorado nesses direitos. Né, que elas tinham sido impactadas para pensar. Né? Nós tínhamos pensado juntas. E durante o ano, eu fui recolhendo imagens do cotidiano onde esses direitos se apresentavam, né? O direito à natureza, o direito a uma alimentação saudável, o direito a espaços amplos, o direito à literatura. Eu fui coletando imagens do nosso cotidiano, do trabalho que elas vivenciavam. E no final do ano eu produzi um vídeo para a gente avaliar o nosso percurso, né? E para a gente redimensionar o projeto e reorganizar a proposta do SEI. Era um vídeo que chamava Pelos Direitos das Crianças, do SEI, vereador José Gomes de Moraes Neto, por uma infância plena e feliz. Então, foi também uma ação formativa bem marcante na época. Né? Viveram com muita... E aí, assim, a busca cotidiana delas era encontrar essa coerência entre o que a gente tinha lá, produzido juntas, como princípios do projeto pedagógico do SEI, e o que a gente estava vivendo ali no cotidiano com as crianças. Isso era bem forte, né? E, claro, se acontecia alguma coisa que a gente estava percebendo, que a gente estava se distanciando desses princípios, a gente retomava, né? Eu me lembro que teve uma formação também que eu falei para elas, nós vamos recolher
no cotidiano do SEI, imagens, sonoridades, cenas, materialidades que não estão dialogando com o nosso projeto e imagens, sonoridades que estão dialogando. Então, imagine que nós vamos apresentar o nosso projeto num congresso. E o que nós gostaríamos de levar para esse congresso e mostrar para esse congresso, porque dialoga com os princípios do nosso projeto, e quais as cenas, as sonoridades, as imagens que a gente não gostaria de mostrar, porque não está conversando, não está dialogando com o nosso projeto. E foi muito bacana, porque elas trouxeram mesmo, né? E elas trouxeram coisas que estavam muito naturalizadas no cotidiano, mas que faziam toda a diferença, né? Tipo assim, não pode chorar, chega de chorar. Ou tem que comer tudo, né? Ou deixa a boneca para as meninas. Então, elas traziam coisas que às vezes elas mesmas, né, estavam falando e se esqueciam, né? E aí a gente foi revisitando, né, essas práticas e problematizando essas práticas, uma sonoridade que apareceu e que elas trouxeram, né? Isso a gente não pode levar para o Congresso, o rádio ligado no berçário com uma sonoridade que não era um ambiente sonoro adequado aos bebês, né? Então, é por isso que foi se tornando um projeto muito potente e que resiste, né, até hoje. Chegam, elas também se encantam com o trabalho e se agregam a esse trabalho e defendem esse trabalho, e até hoje esse trabalho está lá, né? Sei. Ixi, tem algumas perguntas aqui. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo, Xi? Está dando uma falha aí na sua imagem. Será que é o meu celular? Agora, deu? Não. Oi? Eu estou me vendo bem aqui. Melhorou? Tem alguns testemunhos aqui e pessoas contando, né? E falando, ó, lembrei da Maricota, a cozinheira da escola que trabalha, que hoje vive no céu. Ela adorava na minha sala brincando de massinha com os alunos, né? E falando da sensibilidade que se dá quando se tem compaixão, né? Fazendo que a pessoa se perceba pertencente àquele espaço, né? A questão do respeito, do trabalho coletivo, do acolhimento. Tem perpassado aqui alguns comentários das pessoas, né? Jana, eu não te ouço. Melhorou? Oi? Melhorou agora? Não. Não estou conseguindo te ouvir. E assim, tá me ouvindo? Dá. Alô? Não? Tá me ouvindo? Tô. Tá, então tá bom. O que eu tô dizendo, Xê, é que tem vários depoimentos aqui muito bacanas, de relembrando de práticas que as pessoas têm nas suas instituições, nas instituições das quais elas trabalham, né? Então, uma lembrando da cozinheira, que era companheira na sala, que também estava junto em alguns momentos. Tem gente que falando, né, da importância da valorização dos espaços da natureza, do trabalho coletivo, né? É muito bacana ver como as pessoas vão validando e pessoas que tiveram com você nesse momento que também vão trazendo essas lembranças, né? Quero dizer para as pessoas, a gente ainda tem 15 minutos, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica, tiverem alguma curiosidade específica, podem trazer e perguntar, né? A ideia é também esse diálogo, ele ser contemplar o que vocês que estão assistindo tenham desejo de saber, de perguntar e curiosidades que vocês tenham, né? Tem algumas coisas que eu acho que você traz, que eu acho que eu queria retomar, que é essa escuta profunda das infâncias, mas também da questão da potência lúdica e de como é importante a gente repertoriar essa potência das crianças e essa ludicidade, né? Porque às vezes tem uma ideia que perpassa em algumas
algumas concepções de que o brincar é deixar as crianças brincarem e proporcionar alguns materiais, né? Mas, quando você traz essa questão, eu queria até que você pudesse falar um pouquinho mais disso, né? Que vocês iam repertoriando, potencializando, trazendo experiências para que esse brincar das crianças, né? Essas imagens, elas se constituíssem ampliando o mundo delas, ampliando as possibilidades do brincar, ampliando as possibilidades de ser e estar no mundo, né? Eu acho que isso também é muito bacana. Você falou da natureza, mas acho que esse é um marco do SEI muito forte, né? Então, conta um pouquinho para a gente essa questão do repertoriar esse imaginário das crianças. Sim, a gente foi compreendendo o brincar, tanto o brincar subjetivo, que é esse brincar que a natureza promove muito, né? Desse brincar na cabana, desse brincar de um tempo sem tempo, desse brincar com os elementos, dessa entrega, dessa relação mais profunda, e também do brincar coletivo, do brincar junto. Como nós tínhamos crianças de até 6 anos de idade, isso era muito bacana, né? Eu defendo que a educação infantil deveria ser até os 6 anos, né? Porque as educadoras conheciam as cirandas, as brincadeiras, as rodas, até os cantos de trabalho a gente levou para embalar esses brinquedos das crianças, né? Para nutrir esse imaginário, porque o que a gente foi observando é que as experiências com as histórias, com a literatura, com as brincadeiras, alimentavam também esse brincar mais subjetivo da criança com ela mesma, né? Esse brincar livre na natureza, né? É como se estivesse alimentando, como se estivesse nutrindo essa potência imaginativa, lúdica, e que se tornava uma potência criadora, né? Porque aí as crianças inventavam muitas coisas. A gente fez também um estudo muito profundo sobre as questões do brincar, né? E sobre os brinquedos e sobre as materialidades, essa necessidade que as crianças tinham de se encontrar com a materialidade do mundo, né? Porque as crianças buscavam conhecer as coisas na sua profundidade. As crianças não ficavam nas aparências das coisas. E os elementos da natureza faziam esse convite e levavam as crianças para esse lugar, né, mais profundo. E quando adentrava esse lugar mais profundo, a partir dessa relação com essas materialidades, também adentrava um lugar mais profundo na sua própria intimidade e voltava de lá mais fortalecido para a vida, né? E a experiência com as histórias fazia muito isso também. Como se abrisse um portal, né, e as crianças pudessem ir para esse lugar e lá, né, se apropriar de elementos, de imagens, né, se nutrir disso e voltar também mais fortalecidas, né, e mais criativas e mais potentes. Então, naturalmente, as crianças são seres de encantamento, né? Elas são seres que olham para as coisas pelo canal, né, da emoção e não da razão, né? De uma forma mais poética. Eu acho que a vida, a escola, muitas vezes, é que retira as crianças desse lugar. Então, ali, eu acho que o que ficou muito potente nesse trabalho com as educadoras foi reconhecer qual era o lugar que as crianças precisavam para viver esse tempo da infância, como viver esse tempo da infância e qual era o papel dessas educadoras. Né? Na construção dos cenários, na ambientação dos espaços, disponibilizando materiais, contando histórias, partilhando cantigas, cantando os acalantos para os bebês, os brincos, fazendo as cirandas, né? Então, acho que isso também foi algo bem forte. E isso também está muito presente no SEI até hoje. O SEI está muito lindo. As pessoas que chegaram e foram afetadas também por essa atmosfera poética, elas
se entregaram. É um trabalho lindo que as educadoras do SEI José Gomes realizam até hoje lá, né? Eu saí do SEI José Gomes em 2011 e o trabalho nunca se modificou, pelo contrário, ele ganhou beleza, ele ganhou colorido, porque as outras pessoas que foram chegando foram sentindo essa atmosfera, foram compreendendo esse trabalho, porque as educadoras que estavam lá defendiam muito esse trabalho e seduziam, né, as educadoras que chegavam para viver essa experiência. Então, é um trabalho lindo que tem até hoje, cada dia mais bonito, porque o espaço está muito, muito bonito, né, muito cuidado, muito pensado, né, num lugar para viver esse tempo da infância, né, um lugar para as crianças, a favor das crianças, né. Isso é bacana que você traz, né, Chi? Vou desligar aqui para falar. Esse espaço e esse lugar que é cheio de sentido, é pleno de sentido, né? Sentido para todo mundo que está ali, né? Para os bebês, para as crianças, para os adultos, né? Outro dia eu vou chamar você de volta para a gente falar também da relação com as famílias, que é muito bacana, né? Porque é tanta coisa para a gente falar que não dá. A gente tem mais 5 minutinhos só e é tanta coisa. Assim, eu só queria dizer assim, uma coisa muito bacana da participação de todas as equipes, a equipe de apoio, tanto nas reuniões pedagógicas, mas também num trabalho, num projeto que nós tínhamos de conhecer o território da cidade, os espaços culturais da cidade. Né? Então, de conhecer a Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, de ver um teatro no SESI, de ir para a exposição das 100 linguagens no Tomiotaki, e conhecer espaços culturais que muitas não conheciam, morando na cidade de São Paulo. Né? E iam se encantando. Né? E isso era muito importante para elas compreenderem a maneira como a gente pode se encantar com o mundo, como a gente pode se encantar com a vida, né? E elas iam ganhando uma qualidade também de presença e de vida que também encantava as crianças, né? Então, viver essas experiências com elas foi transformador também. Eu agradeço muito, assim, pela parceria, pela presença, pela disponibilidade, pela entrega, né, dessas educadoras, porque não dá para fazer um projeto como esse sozinha, né? Não é um projeto do coordenador. Ele é tecido por muitas mãos, né? Por isso que ele se manteve. E, assim, gostaria de agradecer aos educadores do José Gomes por, sabe, me conceder o privilégio e o direito né, e a oportunidade de ser porta-voz dessa história. Né? Elas sempre, com muito carinho, me deixam narrar essa história, né? Me deixam contar essa história que há muito tempo que eu não estou mais lá, mas que continua sendo também a minha história, né? O meu encontro com os bebês, com as educadoras dos bebês, com as famílias, e que me trouxeram aprendizados muito importantes. Eu sou outra educadora depois que eu me encontrei, né, com os bebês. Eu me transformei como educadora. Sim, e assim, a nossa conversa está permeada por corações, assim, né? Que é bacana, né? Como as pessoas estão se encantando também com essa história, né? Porque é uma história que ela é contagiante, alguém escreveu aqui, né? A Ângela escreveu que ela é contagiante, ela é sensível, ela é poética, e ela mostra pra gente, eu acho que isso que o mundo pode ser encantador, que a educação infantil pode ser encantadora, que as relações podem ser encantadoras e precisam ser, né, encantadoras, se a gente quer viver. Porque as crianças merecem, né? As crianças merecem viver num mundo mais encantador, né? Elas precisam ser acolhidas para uma vida mais bonita, né? Com mais beleza, né? Isso. E o SEI, né? O SEI, as EMEIs, né? Creches, pré-escolas, todos os espaços, escolas, enfim, são espaços de garantia que podem ser e devem ser fóruns de diálogo sobre a infância e espaços de
de vivências profundas para todas as pessoas, né? Para todos aqueles sujeitos que ali convivem. Porque isso vai dando sentido para a existência de todo mundo que está ali também, né? Que vai além daquele momento que está ali, mas vai dando sentido para a existência das pessoas que ali estão convivendo, né? Isso é de uma profundidade, uma sensibilidade, né? E uma beleza que é, assim, muito grande. A gente tem uma pergunta. Fala. Pode falar. Então, a pergunta só é se tem... se tinha horta na escola. E outra questão, assim, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o SEI, enfim, como que elas podem conhecer? Você sabe se tem essas duas Sim, tem a página no Facebook, né? E os projetos são lá, né? Tem o blog do SEI. Então, as pessoas podem acessar, né, a página do Facebook, o blog. E nós tínhamos alguns espaços de cultivo a partir de alguns projetos também, né? Eu me lembro um projeto muito bacana que a gente viveu com as crianças de 6 anos, que era Monstros, Bruxas, Príncipes e Princesas, onde, né, tinham as histórias. E numa das vivências, a gente fez o cultivo de chás, porque ia ter a festa das bruxas, o caldeirão e o chá, e aí as crianças plantaram, porque também era um princípio, né, de que as crianças vivessem o processo das coisas. Porque as crianças hoje estão acostumadas a receber tudo muito pronto, e não vive, né, não vive os processos. Então, o cultivo era uma possibilidade de viver, né, esses processos, e dentro de um contexto de sentido também, porque eram os chás, né, para a festa das bruxas. Então, era bem gostoso. Que lindeza, Chi. Eu tenho... a gente tem vontade de te ouvir assim, horas e horas e horas, porque é de uma beleza, de um encantamento e de um esperançar, né? Nessa possibilidade, nessa potência humana de vivência com as crianças, que é muito bacana, né? E é o objetivo desse projeto, de trazer as lives e de conversar com as pessoas, né? É trazer assim, o quanto que a educação infantil, né, é de verdade esse espaço. Pode ser, né? Pode ser permeado. E a educação infantil pública, né? Assim, eu quero visibilizar bastante, porque a gente sabe que a gente também tem vivido alguns ataques à educação infantil pública, como em busca de privatizações e tal. E como é que as experiências tão profundas e tão inspiradoras e de tanta, né, elas acontecem, sim, nesse espaço, que é um espaço... Sim, eu penso que, assim, a gente tem que ter não dá para ser romântica. A gente sabe que a força de um coletivo pode muito, mas não pode tudo. Sim. Nós estávamos num momento histórico muito favorável, de valorização dessas educadoras, de transformação dos cargos, de valorização salarial. Então, a gente tinha uma política pública que estava ancorando isso também, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que colocar, né? Um coletivo pode muita coisa, tem uma força, sim, tem uma potência, mas uma política pública de valorização dos professores é fundamental, né? Então, não dá para a gente abrir mão disso, né? Claro que a gente podia fazer muitas coisas bonitas, mas quando a gente passou a ter recursos de verba, as professoras terem um salário mais digno, a ter um espaço para estudo e para formação, claro que isso faz toda a diferença. Isso é fruto de uma política pública. Sim. Né? E que a gente precisa pressionar, né? Enfim, sim. Foram muitas lutas, né? Até para o SEI chegar na educação. Foram muitas lutas, mas valeu a pena, valeu lutar. Valeu. A gente tem ainda... O Insta, ele vai me avisando, viu, gente? Ele fala assim, ó, tem 40 segundos, tem 30 segundos, vai dando uma ansiedade, né? E aí, eu queria te convidar nesses últimos 30 segundos que a gente tem para vir contar um pouco mais, né? Dessas experiências, da relação com as famílias, dos desafios, né? De como as políticas públicas, acho que é importante isso falar, elas têm essa importância para o cotidiano, quais são os desafios e as possibilidades também que elas trouxeram para nessa história, né?
Mas muito Sim. obrigada, muito obrigada. Imagina. O meu coração, eu acredito que quem ouviu está mais quente depois da sua fala. Eu agradeço pela